Olá, queridos amigos, queridas amigas. Hoje o meu canal traz um convidado muito especial, que é o Dr. Leonardo Tomazini. O Dr. Leonardo é um antigo colega, um advogado renomado, reconhecidamente na Justiça do Trabalho aqui do nosso estado. E ele aceitou o meu convite para um bate-papo, para nós conversarmos sobre a advocacia, o exercício da função, mas sempre voltado assim para a área dele. Queria convidar o Dr. Leonardo para se apresentar aos nossos colegas. E aí, doutora Lúcia, é um prazer estar aqui. Foi uma honra receber esse convite e estou aqui às ordens para a gente bater um papo sobre a advocacia, sobre a justiça do trabalho e mais que a senhora, se tiver interesse de falar. Sempre tem interesse em saber das coisas. Primeiro eu gostaria de saber, assim, o que determinou a sua escolha para você fazer o curso de Direito? Bom, aí é uma longa história. Vamos lá. Desde pequeno eu tinha certeza que eu ia fazer jornalismo. Era a profissão que eu queria. Sempre via jornal desde pequeno, Jornal Nacional, até Fantástico. Tinha esse hábito de ver e ficava muito impressionado com a profissão de jornalista. Na época de escola fiz jornalzinho da escola, gostava de escrever, então sempre tive essa ideia de que seria jornalista. E aí durante o ensino médio, um professor de história muito querido começou a me instigar a falar quase que diariamente que eu tinha perfil para fazer direito, que seria uma boa escolha, né? E isso foi entrando na minha cabeça. O pai dele era advogado em Minas, em Belo Horizonte, e ele começou a me apresentar alguns livros de direito, da parte mais filosófica e tal, e acabou que eu me apaixonei pela ideia, né? E aí, na época do vestibular, como as discursivas, né, na Federal, na UFES, eram as mesmas, tanto para jornalismo quanto para direito, acabou que eu senti que eu não ia ter muita dificuldade de migrar de uma escolha para outra e acabei optando por direito, meio a revelia assim, até da minha família. Assim, minha família ficou sabendo depois que eu fiz a prova, inclusive, né, depois que saiu o resultado. Muito interessante, né? Engraçado. Eu também tive eu estive nesse mesmo binômio, né? Jornalismo e direito. Eu optei, né? Como todos sabem, obviamente, pelo direito. Mas enfim, são as nossas histórias, né? Sempre bem lembradas, comentadas. Mas hoje o senhor é conhecido como um advogado trabalhista. E como se deu essa escolha? No início das suas atividades, o senhor trabalhou em outro ramo do direito? Durante a faculdade, eu gostava muito de direito penal, de criminologia. Acho que todo estudante de direito inicia por aí, porque os estudos são mais conectados com a realidade, as demandas são apresentadas quase, infelizmente, quase que diariamente, né, da situação criminal do país. Infelizmente, a situação de violência é muito grande, a situação dos nossos presídios é caótica, então isso sempre vira notícia e acaba que o estudante de direito acaba se interessando por essa área, porque acaba que vê muito na mídia, acaba que vai por esse caminho. E comigo foi mais ou menos por aí. Gostava muito de direito penal e tudo mais. E achava sempre que ia para essa área, enfim. E comecei em estágio, na verdade, no IASES, que é o Instituto de Atendimento Socioeducativo aqui do estado, que cuida de crianças e adolescentes em conflito com a lei. E gostei do estágio ali e depois que eu formei, acabei tendo uma oportunidade, né, através de um processo seletivo, de atuar no IASES. Então, na verdade, a minha carreira profissional como advogado se inicia no IASES, atuando como advogado nas unidades de atendimento socioeducativo. Totalmente diferente do seu eixo atual. Totalmente. Né? Só que nesse meio tempo, entre o estágio no IASES e a formatura, eu tive uma oportunidade de estágio também em um grande escritório de advocacia no ramo trabalhista, no ramo sindical, com grandes advogados, né, enfim, que eu falo que foi quem me ensinou a ser advogado,
que foi o Dr. Eustáquio, e fiz esse estágio lá. E aí, quando formei, acabei indo lá para o IASES, ter essa oportunidade que eu acabei de falar, e depois retornei para o escritório do Dr. Eustáquio, onde atuei também como advogado, e aí já no ramo trabalhista, no ramo sindical. E fiquei lá durante algum tempo, e onde realmente aí me apaixonei pela justiça do trabalho e vi que era o caminho que eu queria seguir. E de lá para cá foram só atuações dentro da justiça do trabalho. Eu também tive uma fase assim de direito do trabalho. Trabalhei num grande escritório onde nós fazíamos advocacia trabalhista também de uma empresa conhecida, de renome. Então assim, foi muito difícil para mim na época que não tinha trato, né, com as questões trabalhistas, né? Não é um direito complexo, mas tem muitas peculiaridades, é preciso estudar bastante. Sim. Mas aí, com o fim desse contrato, acabou também a minha participação na Justiça do Trabalho. Sim. Hoje eu trabalho assim em área civil, comercial, que é que se afina mais assim com as minhas ideias, com os meus ideais, etc. Mas eu sempre gosto de falar com advogados assim como o senhor, porque eu, em outras participações minhas aqui no YouTube, no Instagram, eu falei assim sobre como iniciar uma atividade advocatícia para os estudantes, os advogados de início de carreira. Então, o que eu disse para esses ouvintes? Eu disse assim, olha, é muito importante que vocês procurem um nicho. Às vezes você não começa no ramo que você vai ficar, mas as coisas vão encaminhando. Então eu tenho um pequeno exemplo, eu disse assim, olha, se você trabalha numa região que tem muita indústria, comércio, etc., nada mais natural que você adentre o seu conhecimento para a questão trabalhista, não é verdade? Às vezes é uma grande empresa, tem aqueles problemas de insalubridade, periculosidade, então são assuntos assim que têm assim, muita pertinência com o dia a dia nos grandes centros. O senhor acha que tem pertinência isso? É importante esse toque para os advogados iniciantes? O importante mesmo é você encontrar algo que te motive. Isso é o mais importante, né? Porque não adianta nada você trabalhar numa área que você não tem afinidade nenhuma. Como, por exemplo, se eu trabalhasse na área de direito tributário, eu seria extremamente infeliz, porque não tem uma dinâmica, por exemplo, dentro da esfera tributária de audiência, né? Tudo muito... o juiz intima, você responde, você né? Não tem essa dinâmica de audiência. Eu, por exemplo, adoro fazer audiência, adoro fazer sustentação oral. Então, de repente, eu não estaria tão satisfeito. Não tem essa pessoalidade, essa presença física. Então, é uma questão que tem que ser olhada. E outra coisa é isso, né? Não adianta você querer ir para um ramo do direito que a sua região, que o local que você está inserido não vai te dar essa resposta, né? Não adianta você lá no interior de Goiás querer ter uma atuação em direito marítimo e aduaneiro, porque você não vai conseguir, do mesmo jeito que no Rio de Janeiro você não vai conseguir ter uma atuação muito forte se você trabalhar com direito agrário, né? Então tem que ter essa pertinência. E obviamente dentro da esfera trabalhista também tem muito isso. Se você conseguiu, né, ao longo da sua vida acadêmica e profissional ter contato com sindicatos, por exemplo, é interessante que você aprofunde seu estudo, seu conhecimento, seu networking para trabalhar com sindicatos. Ah não, minha família, os meus conhecimentos, a minha rede de contatos é mais ligada ao empresariado, então natural que você vai atender dentro do ramo trabalhista mais as empresas. Então você tem que estabelecer ali qual que é o seu nicho, qual que é o seu ramo de atuação. Obviamente nada impede que você atue tanto para empregados quanto para empregadores, mas é importante que você tenha ali um norte, né? Para você direcionar a sua advocacia, os seus estudos, até a parte econômica do seu escritório. Vou montar um escritório aonde mais perto mais adequado para atender um trabalhador ou mais adequado para atender um empresário. Então até nisso você tem que
Na verdade, essa sua fala aqui me faz lembrar de um programa que eu fiz também no meu canal com relação aos pilares da advocacia. Isso que você acabou de falar seria a questão estratégica do seu escritório. Você planejar, testar e agir. Então isso tudo é muito importante para os jovens advogados, né? E eu digo também assim, que eles nem precisam se preocupar tanto com esta escolha, porque afinal a advocacia é um jogo, são coisas assim muito dinâmicas que acontecem no dia a dia. Hoje mesmo eu não faço direito de família praticamente, mas me vi impingida aí numa audiência de direito de família. Saio de lá revoltadíssima, revoltadíssima, porque o casal, né, concordou, eles queriam realmente se divorciar, a guarda dos filhos também, a guarda foi compartilhada e fixou-se a residência das crianças com a mãe, visitação, até aí tudo bem. Mas quando nós iniciamos assim com as minúcias, né, aí o promotor disse assim, olha, mas a senhora há de convir? Ah não, sim, eu citei com relação a um fato, porque ele ia ser o provedor e ele ia arcar com as questões financeiras todas, ia pagar diretamente, ou seja, os custos fixos. Eu disse assim, mas olha, veja bem, então o senhor inclua aí também a faxina, porque esta pessoa tinha uma faxineira que vai na casa, não é nem toda semana, 2 vezes ao mês iria na casa dele. Aí o promotor simplesmente virou e disse assim, quando a gente se separa, tem coisas que a pessoa tem que se acostumar. Cai o padrão de vida. Cai o padrão de vida? Eu sei que cai, óbvio que cai, porque afinal de contas era uma situação financeira que vai ser dividida em 2. Aí eu peguei e não me aguentei. Eu achei assim, de um machismo, de uma atitude assim horrenda. Aí eu disse assim, educadamente, claro, porque eu não gosto de sair do saldo. Não é do seu feitio. E essa moça, uma mulher que trabalha, estuda, faz doutorado e depois faz uma outra pós-graduação, trabalha o dia inteiro, levanta 5 horas da manhã e vai dormir 11 horas da noite. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, há muito tempo a mulher saiu da cozinha. Ele ficou com cara de tacho, não respondeu nada. E eu elegantemente saí daquele ambiente, mas foi uma coisa assim que me feriu. Ele podia ter ficado com esse conceito para ele. Claro. Nós não tínhamos nada a ver com aquilo dali. Mas enfim, por isso que eu digo que as coisas assim acontecem e é de um dinamismo muito grande. A prova disso é essa minha presença na justiça de família. Eventualmente a gente acaba sendo obrigado pelas circunstâncias. Muitas vezes a gente tem um cliente, acontece comigo. Sim. Por exemplo, um cliente meu da área trabalhista que está com um problema na vara de família, que fala, só confio em você para fazer. Você vai negar? Você acaba, se for uma situação mais tranquila, você acaba fazendo. E aí essa é a questão, né? Lógico que tem a segurança que você tem que ter. Se você não tem segurança, procure fazer uma parceria com alguém que tenha uma experiência maior. Mas o principal é você enxergar as oportunidades, que às vezes é uma oportunidade que você não está vendo. Esta questão de parceria também, doutor Leonardo, é uma situação assim muito interessante, como o senhor falou, né? Às vezes a gente não tem assim aquela especialidade ou aquela expertise em determinado ramo, nada impede que você procure um colega seu, né? Então eu sempre fiz isso assim na minha vida e graças a Deus as coisas fluíram bem, quando eu não tinha a expertise necessária para aquele ramo do direito. Essa questão das parcerias é importante, porque, por exemplo, às vezes as pessoas até confundem, né? Que todo advogado trabalhista também vai atuar no previdenciário, né? Porque nas demandas contra o INSS. E muitas vezes as demandas do INSS são muito específicas, são muitas instruções normativas que saem quase que mensalmente e você não consegue acompanhar. Então, hoje, por exemplo, eu tenho algumas parcerias, né? Uma com mais destaque do que as outras, de processos previdenciários que eu faço com esses colegas, exatamente para isso, porque eu não consigo acompanhar todas as modificações. Então, eu me concentro na área trabalhista, né? Onde eu dedico, né, o meu maior tempo de estudo, de dedicação. Inclusive, estou fazendo o mestrado na área de processo do trabalho justamente para me aprofundar nas temáticas.
E o previdenciário a gente acaba delegando para colegas que a gente confia e trabalha junto. Sim, aconteceu isso comigo também. Como a gente trabalha assim com muitas empresas, a questão do direito penal. É muito comum as empresas terem algum tipo de envolvimento com crimes contra a administração popular. Sim. Então não é o meu métier, não é a minha prática, né, diária. Então, nesses momentos, assim, como eu não posso abandonar o cliente, eu tenho que dar essa segurança e prestar serviço para ele, eu procuro um colega dessa área para que nós possamos fazer essa parceria. Uma dos meus clientes, poucos clientes, né, que eu faço empresarial, né, trabalhista empresarial deles, teve uma demanda de direito ambiental. Eu nunca tinha atuado, né? Nunca tinha atuado. Mas como era uma demanda muito simples, muito específica, era um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e tal, então a gente acabou dando esse suporte, mas não é a minha atuação. A gente acaba tendo que se colocar diante dessas demandas, mas o importante é sempre isso. Se não tiver segurança, procure uma parceria, procure alguém que saiba, porque demandas complexas exigem respostas complexas. Então é importante a gente falar isso sempre. Hein, doutor Leonardo, assim, e para finalizar o nosso bate-papo, uma última pergunta, porque nós advogados, nós amealhamos ao longo das nossas vidas muitas experiências, muitos casos, muitas situações assim inusitadas. Eu mesmo, se eu começar a falar aqui, eu não vou parar. Eu queria que, se o senhor se lembrasse, se tinha algum caso especial, alguma coisa interessante para os nossos colegas advogados que estão nos ouvindo, com relação à justiça trabalhista ou às questões trabalhistas? Olha, a gente fala que as audiências na Justiça do Trabalho são assim, sui generis mesmo, tudo pode acontecer, né? Então, eu já vi situação de que a amante processando o amante, se descobre a traição no meio da audiência. Você já teve situação da pessoa chegar na audiência e ameaçar o juiz com uma faca. Sim. Então são situações que acontecem, né? Assim, inusitadas. Agora, situações jurídicas é complicado a gente falar porque tese jurídica tem de todo jeito. Mas e a Justiça do Trabalho, ela é conhecida como uma justiça muito inovadora. As teses são muito novas, sempre são teses muito recentes que são apresentadas, como por exemplo o nosso tribunal, recentemente, né, já é a segunda ou terceira decisão que garantiu vínculo para motoristas de aplicativo. Né, nos tribunais do nosso país, talvez seja o tribunal que mais tem decisões favoráveis aos motoristas de aplicativo, né? Então, é uma demanda super recente que é colocada para a Justiça do Trabalho, que você tem opiniões de todos os lados, quem acha que tem vínculo, de gente acha que não tem vínculo, e então na Justiça do Trabalho você percebe essas demandas muito recentes, muito atuais e sempre com uma resposta que costuma ser mais célere do que outros ramos da justiça. É verdade, né? Tem esse destaque especial. Queria então agradecer ao doutor Leonardo, que veio abrilhantar aqui a nossa tarde, ter a oportunidade de falar aos nossos amigos e amigas advogadas, né? É uma conversa assim bastante interessante, porque os jovens advogados passam a ter conhecimento assim do que ocorre no nosso dia a dia. Muito obrigada e realmente foi um papo muito agradável. Eu que agradeço, doutora Lúcia, sempre que precisar a gente está à disposição, foi um bate-papo muito gostoso. E para quem quiser me acompanhar no Instagram, o Instagram é o @LeonardoTomazinhaDV. Sempre a gente está lá com conteúdos recentes, interessantes, com bastante interação, então quem quiser, só seguir lá.